Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Mostra de Residências da UFMG. Nesse evento virtual, os estudantes da Faculdade de Medicina entrevistam os supervisores do programa de residência do Hospital das Clínicas da UFMG para aprender um pouco mais sobre os programas de residência que aspiram. Meu nome é Isadora Tucci, eu estou no 9º período da graduação, sou parte da coordenação de saúde mental do DAB da gestão desse ano. E como sempre possuí interesse na área de ginecologia e obstetrícia, desde que comecei a ter contato com as matérias, eu me ofereci para realizar a entrevista hoje. Hoje a nossa conversa é com o professor Henrique Vitor Leites, supervisor da residência de ginecologia e obstetrícia do HC. O Henrique é médico, mestre e doutor pela UFMG, onde atua como professor titular e orientador da pós-graduação. Tem experiência na área de obstetrícia e medicina fetal. Primeiro, Henrique, eu quero agradecer muito por você estar aqui participando com a gente. É um evento que a gente já fez ano passado, mas devido às circunstâncias atuais, a gente adaptou para o ambiente online. Mas a gente espera que isso ajude bastante os alunos e acho que vai ser bem interessante mesmo. Então, vou dar um espacinho para você se apresentar, falar um pouquinho mais de você, para a gente começar a nossa conversa. Tá ótimo. Tá escutando bem? Tô sim, tá ótimo. Ótimo. Bom, como você já me apresentou, eu sou professor da Faculdade de Medicina, eu formei na UFMG, não fiz residência no Hospital das Clínicas, mas eu formei e depois eu voltei para fazer meu mestrado, meu doutorado, eu como professor dessa faculdade há muito tempo. E lidando sempre na área da questão da ginecologia e obstetrícia. Eu não ia, até a minha fase de vida, igual você, no 9º período, eu ia fazer pediatria, mas todo o estresse do que tinha da enfermaria, dos todas as clínicas no meu tempo, que era muito paciente com cardiopatia congênita e as leucemias, aquilo me estressava demais a conta da questão da impotência. Aí eu fui ser monitor do departamento de ginecologia, gostei, e aí veio a minha trajetória desde então na especialidade, que é uma especialidade fantástica. Aliás, eu brinco, porque eu falo assim, tinha a melhor especialidade. Tem que falar baixo, porque minha mulher é dermatologista, senão ela vai brigar comigo para falar que a dermatologia que é melhor. Mas a obstetrícia, a ginecologia e obstetrícia, ela tem como característica da especialidade ela poder passar por praticamente todas as condições daquilo que se tem. Questões clínicas, basicamente clínicas, questões de pesquisa, questões cirúrgicas. Então, tudo que você possa ter de desejar dentro dessa situação, a especialidade de ginecologia e obstetrícia, ela te propicia. O Hospital das Clínicas, ele vive uma crise, como todos os hospitais universitários, que vem se arrastando há um tempo. A gente tinha uma expectativa e continua tendo essa expectativa do ponto de vista de resolução com a questão da EBSER, com a entrada da EBSER, né? Porque o grande problema que o HC sempre teve foi a questão de funcionários, a reposição de funcionários, né? Não cabe aqui a discussão de reforma trabalhista, tem ou não tem, as questões, mas a questão do funcionário, independente de apoio, enfermagem, médica, ela é imprescindível para que um hospital de alta complexidade, como o Hospital das Clínicas, ele tenha. E isso acaba prejudicando. Nós estamos num momento que agora tem um viés grande, que é a questão do coronavírus. Então, não dá para se discutir a questão das residências do Hospital das Clínicas, como de qualquer outro hospital no Brasil, nesse momento, levando em consideração a questão do coronavírus. Então, esse é um dado em separado que não dá para poder chegar e levar em consideração. Mas ainda o Hospital das Clínicas continua como a melhor residência de ginecologia e obstetrícia, com todas as dificuldades daquilo que se tem do ponto de vista de formação, ela continua e com uma perspectiva muito grande do ponto de vista de melhora. Porque às vezes as pessoas perguntam, para que um professor titular, que já está no topo da carreira da universidade, onde essa titulação não vai lhe acrescentar nada, para que esse cara vai inventar a moda de virar coordenador da residência? É porque eu acredito muito no potencial da residência do Hospital das Clínicas. A questão da formação, eu fui, dentro das coisas que eu tenho que me orgulham muito no Hospital das Clínicas, já ter sido diretor de ensino e pesquisa há algum tempo atrás, na época da diretoria da professora Tânia e do professor Tonto. Eu participei do grupo que montou e que desenvolveu a questão do projeto do Risoleta e o projeto da questão da UPA Centro-Sul. Fui eu que montei a maternidade do Risoleta como uma maternidade do ponto de vista de apoio
daquilo do que se tem a graduação, principalmente, ela é muito mais voltada para a graduação, mas acho que ela se perdeu um pouco na questão da graduação, mas é algo que possa ser retornado mais como um papel importante da questão da residência, exatamente por acreditar no papel do que o Hospital das Clínicas tem na questão da residência, especificamente, ou com maior importância, na área de ginecologia e obstetrícia, principalmente. E das outras, das subespecialidades que vêm, medicina fetal, ultrassom, reprodução humana, uroginecologia, e aí vai por aí afora. Sim. Apesar de todos os entraves que o senhor falou, a gente continua sendo uma referência muito grande na área, né? Assim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Uhum. Eu aprendi muito porque eu acabei sendo, nessa questão da criação do Risoleta, da UPA Centro-Sul e tudo, eu acabei tendo que ficar como diretor da Fundep, no reitorado do professor Campolina, durante 4 anos, que era exatamente para poder tentar maior esse tipo de apoio para o hospital. Né? Quer dizer, nós, da Faculdade de Medicina, é uma coisa que é fundamental, importante que a gente participe mais das coisas da universidade. Né? Não é porque a Edzer hoje é uma empresa que faz a gestão do Hospital das Clínicas que nós, docentes, ou os discentes, ou os alunos, têm que abandonar a questão do hospital, que lá é efetivamente o nosso campo de estágio mais importante. Sim, né? Seja para graduação ou mesmo para pós-graduação. Sim. Vamos falar um pouquinho, então, das questões mais técnicas, assim, eu acho que número de vagas, nota de corte, carga horária, se o senhor puder falar um pouquinho dessas questões. Eu falar de carga horária de residência, eu sou muito suspeito para poder falar, porque eu acho que essa questão das 60 horas semanais, para mim, é uma das aberrações daquilo do que tem na formação do médico. Eu acho que assim, é extremamente difícil você ter a questão da formação do médico com 60 horas semanais. Isso é um fator limitador daquilo do que se tem, mas a legislação ela tem que ser cumprida. Mas quando a gente pega na carga horária do médico residente, ela está um pouco muito perdida, quer dizer, acaba que os residentes não cumprem efetivamente essas 60 horas, porque tem muita coisa que tem muito da questão de deslocamento e muitas das situações que são colocadas simplesmente para poder cumprir tabela. É aquilo que é colocado e que tem que se seguir dentro daquela situação. Uhum. Hoje, as vagas da ginecologia e obstetrícia são 10 vagas da residência do primeiro ano. Além dessas questões do resgate, mais importante da residência, me incomodou profundamente porque veio uma discussão sobre redução de vaga da ginecologia e obstetrícia. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que um hospital, uma universidade que tem 2 hospitais universitários, uma UPA, uma unidade ambulatorial e com uma cidade igual a Belo Horizonte, ela tem que crescer o número de vagas e com o número de alunos do que nós temos que crescer o número de vagas. Agora, como manter isso com qualidade? Comprometendo o Hospital das Clínicas, o Risoleta, a UPA, a diretoria da Faculdade de Medicina em abrir campo de estágio para que o estudante, seja o médico residente ou seja mesmo estudante de graduação, ele tenha uma participação muito maior do ponto de vista das atividades. Existe um espaço para isso. Eu falo o seguinte, quer dizer, no tempo, alguns anos atrás, poucos anos atrás, a gente tinha uma média de partos no Hospital das Clínicas de 360. Né? O Risoleta é uma média de 280 partos por mês. Então, assim, é um hospital que tem um potencial grande em relação a isso. Ele tem uma capacidade porque já teve. Então, são 10 vagas para a entrada do residente do primeiro ano, são 3 anos de residência e existem a residência do 4º ano dentro dessas subespecialidades. Basicamente, a grosso modo, o R1 ele se concentra nas atividades de obstetrícia, faz algumas atividades de ginecologia, mas basicamente são as atividades de obstetrícia, seja no pré-natal de risco habitual, no pré-natal de alto risco, e os plantões, principalmente no Risoleta Neves e alguns plantões na maternidade do Hospital das Clínicas. Ele tem o plantão no CTI do Risoleta, porque é uma exigência do programa a questão da residência em CTI, do estágio em CTI, e é de fundamental importância para o médico ginecologista e obstetra a experiência no CTI. E na época que nós conseguimos o estágio no Risoleta, o compromisso do que eu tinha com o professor Fernando Bottoni, que ele respondia na época, é que o residente de ginecologia e obstetrícia ele incorporasse as atividades do residente de clínica de anestesia, de cirurgia, aquele residente que tivesse dentro do CTI
prioritariamente as pacientes obstétricas eram dele, mas ele vai atender, ele vai passar catéter de Swan-Ganz, ele vai fazer diálise, ele vai atender parada. Aquelas pacientes obstétricas vão prioritariamente para ele, mas ele tem que ter os leitos e tem que ter o conhecimento do ponto de vista de clínica, que é de fundamental importância para a atividade do obstetra. Tem o estágio no Risoleta que ele deveria ser, apesar que a gente sempre tem a pressão do aumento da complexidade, mas deveria ser muito mais para as atividades de baixa complexidade, né? Mais parto normal, né? E dentro desse aprendizado. E aí a alta complexidade, as gestantes de maior alto risco, que elas estivessem dentro do Hospital das Clínicas. Apesar que o Hospital das Clínicas tem algumas que são de baixa complexidade, e o Risoleta tem muita paciente de alta complexidade, mas mantém ainda a característica de ser a maternidade com o menor número de cesarianas do estado de Minas Gerais. Então, o residente ele ainda aproveita muito da questão do Risoleta neles. Então, o R1, basicamente, são as atividades de obstetrícia. O R2 ele começa com as atividades de ginecologia, principalmente de algumas especialidades de ginecologia clínica, né, de ginecologia geral, e de alguns outros tipos das especialidades do que se tem, violência contra a mulher e tudo, e depois no R3 ele vai efetivamente para as subespecialidades menores. Então eles vão passar pela oncologia ginecológica, pelo planejamento familiar, pela propedêutica de colo, né, pela uroginecologia, que aí mistura um pouquinho do R3 e o R4. E tem um estágio para poder complementar a questão da formação, que é um estágio externo que eles fazem, mas é já regulado, que é o estágio no Baleia, para cirurgia ginecológica. Infelizmente, nós viemos perdendo com a questão de leitos no Hospital das Clínicas. E, na época, eu enxerguei no Baleia uma das alternativas para isso. Eu ainda respondia pelo serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas, e aí eu conversei com o coordenador de lá, o professor Maurício, e aí nós conseguimos que o residente frequentasse lá. Isso se interrompeu de um tempo, mas agora voltou, e o residente ele faz um estágio grande no Hospital da Baleia e no São Francisco da questão da cirurgia ginecológica, principalmente da cirurgia benigna. Fazem um pouco da questão da cirurgia endoscópica, Isadora, mas é uma das coisas que a gente pretende que o hospital aumente muito. A realidade hoje da formação do ginecologista, principalmente da especialidade cirúrgica, não são mais as cirurgias abertas, são as cirurgias minimamente invasivas, né? É vídeo, é esteroscopia, é a cirurgia robótica, que é o objetivo de que o residente do Hospital das Clínicas também passe a frequentar para que ele não fique fora da questão do mercado. A nossa sorte, eu não sei se é sorte ou... é que praticamente hospital nenhum em Belo Horizonte tem forte, exceto talvez o Hospital da Unimed, lá a questão da cirurgia endoscópica tão forte. Então, a gente ainda compete nesse ponto de igualdade dos outros serviços. Sim. Era isso? Sim, é importante essa questão da diversidade dos campos, né, que a gente tem na residência. É muito importante que eu acho que o residente tenha contato com todas essas áreas, né, muito importante na formação. E um pouquinho sobre os plantões, como que funciona, como que é uma rotina num plantão? Bom, depende do lugar do que ele está. No Risoleta, né, a gente tem o médico residente que está. Eu não sei agora qual que é a escala exata do número de residentes daquilo que você tem, porque muda um pouquinho, principalmente na questão do coronavírus. Mas, normalmente, são 2 médicos residentes que estão de plantão, junto com os médicos preceptores, que são 3 durante o dia e 2 à noite. Mas tem os residentes que ficam, tem as atividades de enfermaria, tem outras atividades dentro do Risoleta, que eu esqueci. O Risoleta também tem uma carga horária de cirurgia ginecológica benigna. Foi muito prejudicada agora, nesse momento, com o coronavírus, mas existe o potencial grande da questão da cirurgia ginecológica também. Então, o R1 ele dá plantão prioritariamente no Risoleta. No Hospital das Clínicas são os R2 e os R3, principalmente, e os plantões à noite com os R4, e os R1s que dão alguns plantões, poucos no Hospital das Clínicas. Uma ou outra escala que tem plantão no Hospital das Clínicas. Que basicamente são as atividades de porta, de atendimento de pacientes, e as atividades de bloco nos partos e nas cesarianas, nas curetagens, gestações ectópicas ou daquilo do que se tem. Existe uma preocupação com a formação dos preceptores,
Eu risco, inclusive, o Hospital das Clínicas está, e os hospitais da EBSER estão com um movimento para que a gente tente capacitar melhor os preceptores de residência dentro dessa visão daquilo do que é ensinar. Porque eu sempre falo com as pessoas assim, eu não sou pago para fazer, eu sou pago para ensinar no Hospital das Clínicas. Então, toda atividade que eu vou atender, então, quando uma paciente, principalmente isso ocorre quando está com o aluno, fala assim, eu não queria ser atendida pelo aluno, porque não tem jeito de não ser atendido pelo aluno, eu não posso atender, né? Então, esse é um treinamento do que a gente precisa fazer para os preceptores, para que eles absorvam mais essa questão da preceptoria, de uma participação maior. Mas o médico residente ele é proibido de fazer qualquer tipo de atividade sem que ele tenha um preceptor responsável. No Risoleta tem uma característica que lá muitas das preceptorias são feitas por enfermeiras obstetras, nos chamados partos eutóxicos, né? O que é permitido pela legislação, então não teria nenhum tipo de problema. Mas ele não tem autonomia nem de atender uma consulta se ele não tiver um preceptor presente, não é o preceptor alcançável. Porque quando o residente chega no ambulatório e me avisa que ele está sozinho e que ele vai discutir os casos por telefone com o preceptor, eu mando ele sair do ambulatório e ele não vai atender. O médico residente é um médico sob supervisão. Ele é médico, ele tem que ter RM, mas ele tem que ser supervisionado em todas as atividades daquilo que ele faz. Tá? Então, todos os procedimentos, o menor que seja consulta, colocação de DIU, fazer ultrassom, tudo ele tem que estar preceptorado por algum médico ou por a enfermeira obstetra, no caso do Risoleta. Perfeito. E como que é estruturado a parte teórica da residência? Pode. Como são essas aulas? Isso. Até melhorou mais essa questão da parte teórica com a questão do coronavírus, porque hoje a gente consegue outras aulas do que foram sendo criadas. Então, basicamente, os residentes, eles têm dentro dos estágios. O R1, ele tem as aulas que são presenciais, obrigatórias. Uma no Risoleta, uma vez por mês, uma no Hospital das Clínicas, uma vez por mês. Tem uma aula teórica que é dada pelo coordenador da maternidade e que todos os residentes podem participar, que é às terças-feiras, às 19 horas. Agora nós vamos ter que mudar, porque a Sociedade de Ginecologia colocou um treinamento em uroginecologia durante 7 semanas, então nós vamos ter que mudar, mas o padrão seria essa atividade teórica. Tem a reunião do alto risco da medicina fetal todas as quintas-feiras, né, que é aberta para todos os residentes, a do pré-natal de alto risco da mesma forma, e uma reunião da ginecologia, de temas de ginecologia logo após. Tem as reuniões do departamento de ginecologia, que são às sextas-feiras pela manhã. E dentro das especialidades tem as aulas específicas daquilo que se tem. A uroginecologia às terças-feiras pela manhã, que ela é presencial, agora se tornou de 15 em 15 dias, mas ela rotineiramente ela é toda terça-feira de manhã. Tem as da reprodução humana, tem as da endocrinologia ginecológica, daquilo que se tem. E dentro da residência existe um tempo protegido para o estudo, assim, que janelas mais livres, essas coisas assim? Todo pós-plantão, o residente ele tem o pós-plantão, né, que é dentro das atividades do que ele tem, e ele tem um tempo para ele poder estudar, que depende da escala do que ele está tendo. Tem algumas escalas que são mais livres e tem algumas escalas que são um pouco mais pesadas do que se tem. Mas, como eu comecei falando, eu acho 60 horas muito pouco. Então, eu acho que assim, porque eu sou da época que não existia essa questão da carga horária. Uhum. A medicina é outra, mudou o tempo, não tem que entrar dentro dessa situação e a gente tem que cumprir a questão da norma. Mas tem muito tempo para o residente estudar, sim. Sim. E como que você acha que é a evolução do residente durante esses 3 anos, assim, na questão da autonomia? Você falou que sempre tem que ter um preceptor junto dele, né? Mas como você sente que ele evolui durante esses 3 anos? Ele evolui muito porque, apesar de uma das situações daquilo que é mais prazerosa, é porque eu estou mudando um pouco minha carga horária na faculdade, mas eu tenho atividades no 7º, 10º período e com os médicos residentes, tanto residente R3 quanto R4, R2, R3 e R4. Então, eu convivo com R1, R2, R3 e com os residentes do quarto ano.
é extremamente prazeroso você ver a questão da evolução daquilo do que você tem do médico residente. Antigamente eu podia falar isso com mais conforto, porque muitos deles, quando terminavam a residência, eu levava ou para trabalhar no Hospital das Clínicas ou para trabalhar no Risoleta, dentro daquilo que se tinha essa condição. E como eu trabalho fora dentro da universidade, eu encontro muito com essas pessoas fora da universidade trabalhando, pessoas que fizeram a residência. Continua sendo o top da questão dos médicos residentes. Nós temos algumas limitações. O fato do residente do Hospital das Clínicas trabalhar muito na questão do SUS, ele não ter a visão do setor privado, isso é um problema, isso traz para eles uma dificuldade do que se tem, mas com o tempo eles conseguem suprir isso com muita facilidade. Mas a autonomia é muito prazeroso você ver, na hora que você pega um R1 que não sabe calçar luva, infelizmente, é um viés da formação, né? E ele termina a residência na cirurgia ou participando. Isso é muito gostoso. Sim. Eu estou no internato agora, né? E a gente sempre escuta muito que assim, a gente não sabe fazer muita coisa ainda, né? Você está lá meio perdido e a gente conversa muito com os residentes, eles sempre falam, não, quando você chegar no final do seu primeiro ano de residência, você vai sentir o seu crescimento, assim, você vai ver que é totalmente diferente, você vai ter uma sensação de autonomia muito maior, assim, em relação às coisas. Acho Não isso é, muito... não é o tema, mas aí entra nisso, Sim. me frustra um pouco. Porque quando nós fomos discutir a questão da abertura do Risoleta, a universidade não queria a questão do Risoleta. Algumas pessoas da universidade não queriam porque achavam que o Hospital das Clínicas dava um prejuízo muito grande para a universidade. Eles tinham muito medo de que a gente assumisse um outro hospital e trouxesse mais problema para a universidade, principalmente na questão financeira. E sem a questão do aluno de graduação. Eu lembro que nós tivemos uma reunião com a vice-reitora, e ela era muito contra na situação, que, por exemplo, professora, no primeiro parto vai ter o aluno de graduação, que era muito voltado principalmente para a residência, mas também principalmente para o aluno de graduação daquilo que se tem. Esse é um problema do que nós perdemos. Eu acho que assim, e eu sempre insisti muito com os alunos que eles participassem mais, né, no plantão. Me incomoda profundamente quando você está no plantão e o aluno está no telefone celular, está mandando mensagem, ou acha que está enganando alguém quando ele vai embora. O aluno ele deveria participar mais. Eu falo assim, é a oportunidade de se aprender, pegar uma veia, passar uma sonda, pede para poder entrar na cesariana. O residente no começo do ano ele tem mais dificuldade, mas no final ele já deixa você fechar a laparotomia. A brincadeira, você tem formas de você chegar e aprender. Simplesmente o fato de você estar paramentando e montando uma mesa cirúrgica já é um aprendizado grande daquilo que você tem. E todas as especialidades você tem. Porque mesmo que você vire clínico para dar plantão em CTI, você vai ter que dar ponto na clínica, seja na traqueostomia, seja na dissecção de veia, no passar um catéter, você vai ter. Né? Se você é hemodinamicista, você vai ter que aprender a dar ponto. Então, isso é importante para todo médico daquilo que você tem. E que daí a gente deveria aprender mais. E você puder me falar um pouquinho da sua experiência quando residente, quais foram as suas principais dificuldades, o que você achou, como que foi isso para você? É muito diferente. Não dá para a gente poder chegar e comparar essa situação, era uma outra realidade. A realidade que o preceptor batia em residente, né? Xingava residente. Hoje, muito preceptor estaria sendo processado por assédio moral. Não dá para comparar. Hoje, a situação ela é infinitamente melhor. No tempo do Hospital das Clínicas, no tempo que iniciou o Hospital das Clínicas, a gente era um preceptor e 2 residentes. A maternidade fechava, não tinha uma estrutura daquilo que se tinha, a dificuldade de acesso a trabalho, a dificuldade de acesso a outros serviços daquilo que se tem, ela era muito grande, era uma coisa muito fechada. Hoje melhorou demais da conta. E nós temos que nos adaptarmos a essa situação. Então, não adianta eu simplesmente querer que o residente ele fique 80 horas, porque ele não vai ficar as 80 horas. Né? Então, assim, é diferente. Não adianta a gente querer que o residente pegue um livro, um tratado de obstetrícia e fique lendo, porque não tem, vocês não têm pique mais para esse tipo de situação. Não é que vocês estudam muito. Mas essa questão de um livro, isso tem mudado. Então, a gente tem que adaptar a questão da medicina e da residência aos tempos atuais. Eu acho que o grande problema da residência nos tempos atuais não é o residente, são os preceptores. Toda essa crise do que teve na questão médica fez com que muitos dos preceptores eles largassem
as atividades, principalmente de plantão, aquelas atividades do dia a dia. Então, você tem hoje muitos preceptores muito novos, muito imaturos ainda dentro das atividades. E na questão do ensino, você demanda um tempo daquilo que você tem, né? Então, assim, eu acho que o grande problema hoje da residência está muito mais voltada para os preceptores e essa imaturidade dos preceptores do que você ter a questão do médico residente. Me assusta quando eu chego em plantões, por exemplo, eu falo assim, todos foram meus alunos. Então, assim, você olha e fala assim, pô, eu não sou tão velho para ser, teoricamente, todos estarem dentro dessa situação. Isso aí, e todos os que já são plantonistas. E às vezes você vira assim, o plantonista é muito experiente, ele tem 10 anos de formado, 15 anos de formado, o que é muito pouco para uma especialidade como obstetrícia, como oncologia, principalmente, do que se tem. Então, acho que esse é o grande problema da residência hoje em dia, é a gente tentar qualificar melhor os preceptores para que eles tenham uma ideia melhor do que é aquilo que eles precisam ensinar para o médico residente. Porque hoje é muito Vamos ver como é que funciona, né? Então, você começa e o cara vira para você passou no concurso, no Hospital das Clínicas, então tá ótimo, o seu plantão é domingo, tá bom? Isso aqui é o quarto, isso aqui é a sala de plantão, isso aqui são os residentes e vamos embora. E não é isso, né? Às vezes você vem de uma outra residência com visões diferentes, você não conhece o hospital daqui. No meu tempo era diferente, porque você convivia com as pessoas muito velhas. Então você tinha as 3 gerações trabalhando no hospital. Você tinha o cara novo, o professor novo, que tinha acabado de começar, ou que estava naquela transição. Você tinha o profissional já médio, já estava ali com uma experiência mais ou menos, mas você tinha também os professores velhos, e que eram extremamente respeitados e que ficavam ali. Hoje você não tem mais essas pessoas dentro dos hospitais todos. Isso não é uma característica do HC. Você vai ter isso de todos os hospitais, daquilo do que se tem. Então, isso é um problema da questão da formação. Uhum, certo. E como que você acha que o mercado de trabalho tem recebido esses residentes após a final da residência? Como que você acha que está sendo? Está sendo muito bom. Quer dizer, é lógico, de novo, mudou, a medicina é diferente. Sim. É uma questão diferente, a abertura desse tanto de faculdades de medicina. Se você está julgando tantos profissionais no mercado, você vai ter uma perda grande do ponto de vista do que se tem, da própria valorização da questão do profissional, mas para o bom profissional não falta lugar. É muito comum, a gente conversando com os residentes do terceiro ano, principalmente no final, e os dos R4, eles começarem com aquela angústia, aonde vão trabalhar, se vai trabalhar. Passa 6 meses, todos já estão trabalhando, e lógico, não são plantões de finais de semana, são plantões em Betim, plantão em Contagem, fazendo concurso para posto de saúde, mas muito rapidamente eles conseguem ter uma melhora grande do ponto de vista de atividade. Muitos estão indo para subespecialidades, seja na reprodução humana, seja no ultrassom, né? E aí, como uma forma de chegar e de tentar melhorar um pouco. Mas o mercado ele hoje é mais difícil para todas as profissões, mas para o médico, principalmente o bem formado, ele não tem dificuldade, não. E que nem você disse, o mercado tem se abrido para essas subespecialidades também, né? Assim, Sim. cada vez mais demanda essas questões. Sem dúvida. E você acha que fora da residência é possível você manter um estilo de vida, assim, dá tempo de você ter uma vida social também, aproveitar, porque é uma fase também, né, que a gente tem que aproveitar como um todo. O grande problema é um conceito do que se tem de medicina. Uhum. Eu falo para o aluno, medicina é a única profissão que você queira ou não queira, você é médico 24 horas. É o único lugar em que você, a única profissão em que você pode ser processado se você não trabalhar dentro daquele momento. Então, é a única profissão que você pode estar numa festa, bebendo, e se alguém engasgar, você é obrigado. Porque se você não for lá e aquela pessoa morrer, você vai ser processado por omissão de socorro. Essa é a única. Então, essa é uma característica do que a gente tem que ter dentro dessa situação. Especificamente, na ginecologia obstetrícia, isso ocorre muito com o obstetra. Então, a gente vê a primeira subespecialidade que normalmente se abandona é a questão da obstetrícia.
né? As pessoas começam muito entusiasmados por tudo aquilo, pelos plantões, não, ginecologista obstetra. Na hora que começa a ficar um pouco cansado, já vai evoluindo mais para ginecologia, mais para climatério, mais para uroginecologia, mais para especialidade cirúrgica, por pelas limitações do que a obstetrícia ela acaba provocando dentro da questão das especialidades. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Como disse o professor Edson Samesino num concurso que a gente estava. Feliz aquele que faz o que gosta, que não precisa trabalhar para viver. Então, se você tem isso na sua cabeça, você vai se assustar e trabalhar dentro daquilo que é normal. Eu falo muito o seguinte, eu durante muito tempo, durante 10 anos e 7 meses, eu ia no Risoleta todos os dias. Eu ia no Risoleta como se eu estivesse indo na padaria, na esquina. O dia que eu saí do Risoleta, que eu tive que ir no aeroporto, eu virei para minha esposa e falei assim, nossa, esse negócio é longe demais da conta, como é que eu vinha nisso aqui todo dia? Mas porque era prazeroso fazer aquilo. Então, para mim, é prazeroso ir ao hospital, fazer parte, ir para o hospital, operar e atender, é uma coisa prazerosa. Então, para mim, não tem dificuldade nenhuma. A minha qualidade de vida, ela é toda. Agora, o médico, normalmente, ele tem uma qualidade de vida um pouco prejudicada por todo o estresse daquilo do que vive. Sim, é uma profissão que cobra muito, né? Muito. E cada vez mais, né? Porque hoje, com rede social, antigamente você podia estar num boteco tomando cervejinha que a pessoa podia ver, hoje ela fotografa e põe na rede social. E no outro dia, o mundo inteiro está vendo que você estava bebendo, você estava bêbado, né? Porque eles vão falar que você estava bêbado no bar. Então, essas são limitações que a medicina provoca. Sim. E se você tivesse uma dica para dar para algum acadêmico que está assistindo isso agora e pensa em fazer ginecologia obstetrícia de residência, o que você falaria para eles? Faz aquilo que você faz aquilo que você gosta. E essa é uma situação, eu limito muito hoje, entusiasmar demais, porque eu sou muito entusiasmado com a questão da especialidade, e aí eu acabava que todo mundo ia fazer a especialidade. E teve um ano no Hospital das Clínicas, eu sempre fazia uma reunião com os residentes no primeiro dia do que tinha para apresentar o serviço, para a questão das características, e eu bati o olho, tinham duas, que eu olhei para elas, o que vocês estão fazendo aqui? Não, professor, nós, ginecologia, nós gostamos muito do internato. Eu falei, isso não vai dar certo. Elas largaram a residência com 2 meses, 3 meses. Elas eram clínicas, tanto que as duas foram. Uma fez clínica no João 23 e a outra no Odilon Beres. Elas eram clínicas, elas não tinham. Eu já tive residente, por exemplo, que até a namorada dele era minha vizinha de frente, ele não dava conta da questão da especialidade cirúrgica. Mas isso tem mudado um pouco. Mas você tem que gostar da cirurgia, você tem que gostar. E tem gente que não dá conta, são limitações daquilo que se tem, da jornada de trabalho. A gente brincava antigamente que o cirurgião tem que ter, o cirurgião, anestesista, tem que ter a bexiga grande e o estômago pequeno. Né? Então, assim, você tem que gostar daquilo, gostar de ir para o bloco, gostar daquela conversa fiada de cirurgião dentro, aquelas piadinhas sem graça, mas é uma coisa que tem que ser prazer, você tem que sentir prazer com aquilo. Agora, para quem gosta de especialidade, que pode fazer uma diferença, todas elas têm, você nem liga, porque minha mulher, provavelmente daqui a pouco, ela vai me xingar, ela não, a dermatologia tem isso tudo, tem clínica, tem cirurgia, tem estética, tem pesquisa, e tem. Hoje, ela recebe todo dia no coronavírus, todo dia tem um tratado novo das alterações dermatológicas relacionadas ao coronavírus, né? A hanseníase, tuberculose, vamos das especialidades nossas aqui do Brasil, tanto das lesões de pele. Então, você tem que fazer aquilo que você gosta. Se não sabe, vá ao Hospital das Clínicas, acompanhe um plantão, veja se é aquilo mesmo. Quando você estiver no internato, eu falo com os alunos, já que você foi para o Risoleta, foi para o Betim, foi para o Júlia, ou está no HC, vai ter que ficar 12 horas, incorpore. Aproveite o máximo possível, mesmo que assim, terminou, você vira assim, nunca mais eu volto nisso aqui. Mas pelo menos você vai ter a saber aquilo do que efetivamente acontece. Você vai conversar com os residentes, alguns residentes que estão felizes, você vai conversar com residentes que não estão felizes. E hoje o PSU ele dá uma característica para o residente que você tem residente do Brasil inteiro. Então você tem lugares, residentes que vieram para cá
e que tinham uma experiência muito exitosa e estão aqui frustrados porque não passaram no lugar perto de casa. Você tem residentes que passaram aqui que acham que isso aqui é o melhor lugar do mundo, porque é o lugar que eles estudaram, tinha limitações profundas e tudo. Então, você tem que conversar com várias pessoas para poder sentir aquilo do que você tem. Mas que a especialidade, para quem gosta de clínica, quem gosta de cirurgia, ela é excelente. E a gente pode pegar na nosso serviço, pega a professora Sara, que mexe, que dá plantão, mas que mexe muito mais com a questão do mindfulness. Eu nunca daria conta para aquilo, eu infartaria num trem daquele. Mas dá para você poder esse tipo de atividade. Você tem o professor Rubens, que mexe mais com a medicina alternativa, lá daquilo que se tem, postamento, colocando as pedrinhas, fazendo acupuntura, coisa que é um negócio importante. Você tem o professor Aguinaldo na questão da oncologia, você tem eu que trabalho muito com alto risco de medicina fetal, o professor Mário Dias. Então, você vai ter professora Andressa, que mexe só com doença de colo, ela adora ficar sentada num coposcópio, vendo colo, mas aquilo ali é prazeroso. Professora Marilene, na questão da uroginecologia, ficar vendo os outros fazer xixi, mas você gosta daquilo. Gente que gosta da mastologia. Então, assim, tem todo o espaço. Então, tem que fazer o que gosta. Sim, isso é importante. Acho que é uma área que te dá muitas opções, né, de exercer a medicina que você gosta. Com certeza. Então, professor, é isso. É mais uma entrevista mais curtinha mesmo, para a gente ter um panorama. Quero agradecer de novo por você ter topado estar aqui com a gente. Acho que foi muito construtiva essa conversa. Acho que vai sanar muitas dúvidas que a gente tem. E é isso, vou dar um espacinho para você concluir sua fala. Se você achar que ficou faltando alguma coisa, pode ficar à vontade. É só colocar assim, converse mais com os professores, né? Eu cobre mais do professor. Então, hoje nós estamos todos com muita pressa para poder ir embora. Né? Então, na hora que acabou, não tem mais atendimento, o professor está juntando as coisas para ir embora, eu disse, não, pessoal, vamos bater um papo aqui, vamos falar como é que é essa especialidade, o que tem de bom, o que tem de ruim. Né? Converse mais essa coisa, converse com os residentes, não escute só uma pessoa. Tente ir no hospital, tente ir no Risoleta, tenta ir no Hospital das Clínicas. Vocês que estão do DA, cobrem mais dos departamentos, cobrem mais da faculdade, a abertura maior do espaço. Né? Uma das deficiências que nós não conseguimos cumprir, que nós temos que cumprir, que está no programa, é a atividade no ambulatório, no posto, na unidade básica de saúde, que o residente ele tem que ir para a unidade básica de saúde. Isso é importante. Durante um tempo que eu estava no Risoleta, a gente batalhava para ter isso. Se a gente consegue levar o aluno, ele vai se encantar pela unidade básica de saúde, ele vai ter mais simpatia com aquele espaço daquilo do que se tem. Mas quem tem que fazer a cobrança é o aluno. Cobre, reclame. As cobranças, elas têm que ser profissionais. Olha, professor Henrique, não gostei da sua aula. Não gostei da sua aula. Por quê? Não, porque você aborda muito esse tipo de coisa, eu acho que isso vai acrescentar pouco para a gente. Eu dava aula do 7º período na quarta-feira, em que tinha um ambulatório de medicina fetal. Um dia, uma aluna de 7º período virou para mim e falou assim, professor, é o 3º caso de agenesia renal bilateral que eu atendo. Eu falei assim, tá errado. Tá errado. Eu tirei o ambulatório da medicina fetal de quarta, passei para quinta-feira de manhã para mudar, porque o viés daquilo que estava tendo para estudante era muito grande. E ela estava começando a achar que todo menino não vem rir. Então, assim, e o medo daquilo para um aluno de 7º período. Então, assim, cobrem, coloquem. Vocês têm representantes que são muito bons, os representantes atuais que estão extremamente participativos, os que estão na Câmara, façam propostas daquilo, levem as propostas, discutam a metodologia. Olha, esse professor deve ser mais valorizado, esse aqui deve ser questionado dentro da metodologia para que aprenda dentro daquilo do que se tem. Eu acho que isso é que é o mais importante. Tá? E procurem os professores que estão no ambulatório. Tá joia? Tá joia. Muito obrigada de novo, professor. Eu e pessoal que está assistindo, a gente vai ter mais vídeos sobre as outras especialidades. Quero agradecer a presença de todo mundo. E é isso, um beijo.